E aí galera, no vídeo de hoje vou estar falando a sinopse e explicação do segundo episódio da série House of the Dragon, série que é a continuação de Game of Thrones e conta agora a história da família Targaryen. Eu vou estar falando a sinopse do segundo episódio, né? Foi lançado no último domingo, e aí hoje vai ser o terceiro episódio que será lançado, e amanhã eu vou estar falando sobre ele também, beleza? Então se você é novo, inscreva-se no canal para estar ajudando, deixa seu like quando está assistindo o vídeo e compartilha aí para quem gosta também de séries, beleza? Então vamos pro vídeo. E na introdução desse episódio 2, vimos a volta daquela intro que estamos acostumados a ver, como foi em Game of Thrones, né? Aquela introdução bem elaborada e demorada. Vimos ali aquela movimentação das peças, uma edição bem bacana. E o que me chamou a atenção foi que em nenhuma intro que tivemos em Game of Thrones tinha a presença de sangue. E nessa primeira introdução, vimos ali um pequeno córrego, né, de sangue que vai passando sobre os lugares de acordo com a câmera vai se movimentando. Eu acredito que isso seja um pequeno spoiler do que está por vir, né, porque essa série House of the Dragon pode ser mais sangrenta ainda do que foi Game of Thrones, certo? Logo vimos já a introdução de dragões gigantes, né, tem muito, os dragões já adultos, e já vimos ali conflito já no primeiro episódio. Então essa série, galera, tá mostrando que vai ser muito violenta. No início do episódio também vimos ali um pequeno conflito que tivemos de alguns navios e homens do Lord Corlys Velaryon, né? Que é aquele moreno que tem os dreads loiros e é casado com a rainha que nunca foi, que é uma Targaryen, né? E ele é o líder da segunda família mais poderosa de Westeros. O conflito desses homens dele estava sendo contra os piratas das cidades livres, onde o líder desses piratas é conhecido como Engorda Caranguejos, que ele tem ele tem uma forma de punir os seus inimigos, que ele aprega as pessoas em tábuas na beira da praia para que os caranguejos venham e comam as pessoas vivas. Isso tem uma semelhança assim de crueldade, semelhante à família Bolton, né, que foi lá de Game of Thrones, onde lembra aqueles homens esfolados que ele tinha umas tábuas assim cruzadas, né? Onde ele amarrava a pessoa e torturava. Onde Theon Greyjoy foi torturado pelo filho do Lord Bolton. E então, galera, isso foi assim, são coisas que já são comuns de Game of Thrones, né? Logo eles fazem muita citação assim com a série principal, que é Game of Thrones. Isso seja porque sabe que nós gostamos, nós curtimos as coisas que foram as famílias que tiveram Game of Thrones e tudo. E isso tá sendo muito fiel à série original, certo? E nesse episódio foi citado, né, em uma conversa ali de dois personagens, que Seaguard é a principal defesa contra os ceifadores de Iron Islands, né? Iron Islands são as Ilhas de Ferro da família Greyjoy. Acabei de falar sobre eles agora, né? Theon Greyjoy, que em Game of Thrones foi torturado pelos Bolton, né? Então aqui é citado que eles são possivelmente que todos os povos ali das Ilhas de Ferro sejam rivais também dos Targaryens. E em Game of Thrones é citado que por muitos anos, muitos séculos, eles viviam nas Ilhas de Ferro somente de saquear ilhas, né? Eles só vivem roubando. Eles não produzem nada, não plantam, não criam animais, não constroem, somente vivem de navios atacando pequenas ilhas, aldeias, estuprando e roubando as outras pessoas, as outras casas, né? Fazendo escravos. E por isso, ninguém dos Sete Reinos são muito próximos desses povos. Somente quem tem medo deles que acabam se aliando. Mas é um povo assim bem repugnado em todos os Sete Reinos, né? E com a sucessão do rei Viserys Targaryen ameaçada por ele ter apenas uma filha, e o povo também do Westeros não aceitar que uma mulher se sente no trono de ferro, é proposto que o rei Viserys se case com a filha do Lord Corlys Velaryon, né, que é o que eu acabei de falar, o marido da rainha que nunca foi. Agora um pequeno embate, né, que o rei fica ali meio receoso, pela filha dele ter apenas 12 anos. Então ele ia esperar ainda para poder ter um filho com ela, um herdeiro, né? Então isso seria um casamento político, galera. Muita gente pode ter estranhado isso na série, mas se você for estudar um pouquinho de história, você vai entender que antigamente isso era muito comum. Até mesmo famílias de pobres faziam isso. A questão, família de pobres não, famílias que tinham um certo poder aquisitivo, fazendas, terras grandes, né? Isso é chamado casamento político, que é a união de duas famílias
e através do casamento. Então não era somente pela relação sexual, né? Não era somente o casamento em si, mas pela união das duas famílias, certo? E como o Westeros, ou como os Targaryens e os Velaryon são as duas maiores e mais poderosas casas de Westeros, unir essas duas casas pelo casamento iria trazer estabilidade para o reino dos Targaryens, certo? Então os Targaryens com os dragões e os Velaryon com a maior frota de navios. E o príncipe Daemon Targaryen ocupa Dragonstone, né? Juntamente com os Mantos Dourados, que foi uma guarda pessoal dada pelo rei Viserys para que fosse leal a Daemon Targaryen. O rei Viserys Targaryen conversa agora em uma sala com sua filha Rhaenyra Targaryen sobre ele já estar viúvo há 6 meses e que, como dever dele como rei, o rei não espera que o rei se case novamente e tenha herdeiros, né? Que ele tenha filhos, para que o reino não fique ameaçado por ele ter apenas uma filha. E uma cidade bastante conhecida de Game of Thrones é citada pela primeira vez em House of the Dragon, quando em uma reunião do Pequeno Conselho, um Lorde sugere que o ouro do reino seja levado para a cidade de Braavos, né? A cidade de Braavos, para quem lembra de Game of Thrones, é onde é situada o Banco de Ferro, né? É o Banco de Ferro que foi o principal financiador da guerra dos Lannister, né, de Cersei Lannister, contra a Daenerys Targaryen. E é também a cidade onde fica localizado o templo daquela religião que a Arya se converte, né? Que ela começou ali a treinar a habilidade do Deus de muitos rostos, né? Onde aquela retirava o rosto de pessoas mortas, né? E aí quem utilizasse aquela face poderia se transformar em várias pessoas. E agora é preciso que eu conte alguns spoilers, né? Então se você não quiser ficar sabendo de alguns acontecimentos já desse episódio, alguns principais acontecimentos, né? Você pode encerrar de assistir o vídeo por aqui. Mas para quem já assistiu o episódio e quiser saber mais um pouco sobre o que pode vir a acontecer nesse episódio, vou estar falando agora, beleza? Então, quando o rei Viserys ele escolhe a sua nova esposa e que não é a filha do Lorde Corlys Velaryon, o Corlys se irrita, né? Ele se retira da sala, altera a voz ali com o rei e vai de encontro a Daemon Targaryen. Daemon que já estava banido pelo rei, né? Afastado do reino e lá em Dragonstone. Então, nessa conversa com o Daemon, o Corlys cita que o Engorda Caranguejos é apoiado por entidades poderosas das cidades livres e que desejam Westeros enfraquecida, né? Isso significa que o quê? O Banco de Ferro, ele é citado em Game of Thrones, que o próprio líder do banco fala a Cersei Lannister, que é isso que o banco gosta, ele gosta de guerras, porque força os países a tomar empréstimo e eles cobram juros para que o reino pague de volta, então eles ganham mais dinheiro. Então, como eles desejam ver os Targaryens enfraquecidos, vai forçar com que os Targaryens entrem em guerra com outros reinos para conquistar esse reino e se tornar mais poderoso. Então, é possivelmente o Banco de Ferro que esteja financiando o Engorda Caranguejo para criar essa rivalidade com os Targaryen, certo? Então, possivelmente ali já tenha, é porque não foi mostrado ainda, mas eu acredito que já tenha a aliança ali do Engorda Caranguejo com vários outros países ali da Cidade Livre, beleza? Vários outros reis, vários outros povos, possivelmente também os Greyjoys, né? Porque os ceifadores das Ilhas de Ferro, que inclusive foi citado que os Targaryen se defendem contra eles, né? Então vai ser possivelmente aí já temos guerra próxima de vir, né? E mais uma coisa que eu percebi nesse episódio também é que na conversa do Lord Corlys com o Daemon Targaryen, ele diz que os fracassos do rei Viserys tornaram o Engorda Caranguejos mais poderoso, né? Então, nessas áreas, na parte dos mares ali, onde os piratas estão atacando, se aquela rota acabar, né, acabar sendo interditada e que o Corlys não vai poder mais transitar o seu comércio pelas rotas, a sua economia será afetada. Então ele vai perder dinheiro e vai enfraquecer a sua família, né? E isso é um ponto negativo. Então o que ele sugere a Daemon é que Daemon deve atacar os piratas para provar aos povos de Westeros, né, que vê ele acabar o povo livre, o povo da cidade, vê o Daemon como um rei poderoso e que vai defender o reino. Isso, galera, é um pequeno spoiler do que vai acontecer. Dá para perceber nesse episódio porque Game of Thrones, como é a série principal, é possível que aquilo que deu certo em Game of Thrones eles tragam também de uma outra forma, né, de uma forma desembolada no contexto da série, o que aconteceu em Game of Thrones no contexto de House of the Dragon.
E o que aconteceu em Game of Thrones, vimos ali com aquela religião da Estrela de Sete Pontas com o Alto Pardal, né? Quando o rei, ali inexperiente, jovem, o cara acaba manipulando ele e o rei dá poder àquela religião. Então o que acontece posteriormente, eles julgam a rainha, que é a Cersei Lannister, no meio da rua, retirando a roupa, fazendo ela passar por toda aquela humilhação. E o povo livre da cidade ali de Kingsland ficaram em rebelião ali contra o próprio reino, né? As pessoas ficavam contra os poderosos, os líderes do Trono de Ferro. Isso acabou sendo uma rebelião dentro da própria cidade. Então o que o Corlys está falando aqui para Daemon, que vai ter o apoio do povo, o que o rei Viserys pensa totalmente diferente de Daemon. Ele não quer que seja dessa forma, ele está evitando uma guerra. E se Daemon fazer isso, atacar o povo para ter apoio atacar os piratas para ter apoio do povo, isso vai ser contra ali, e é dali que vai começar a rebelião dentro do próprio país. Então o povo vai acabar fazendo protestos dentro da cidade contra o rei Viserys, né, para tentar colocar o Daemon no poder, caso essa manipulação do Daemon dê certo nas pessoas, né. E esse foi o resumo, né, explicação completa desse segundo episódio. Dá pra ver que vem muita coisa pela frente. Hoje mesmo, nesse domingo, eu tô gravando no domingo. E esse é a explicação do vídeo da semana passada. Mas hoje à noite, né, 10 horas da noite, vai ser um novo episódio, que é o episódio 3. Então amanhã já vou estar fazendo a explicação sobre esse vídeo, sobre o episódio de hoje, beleza? Então valeu vocês que assistiram e até o próximo vídeo.